Muito bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia nesta manhã maravilhosa de domingo que nós nos reunimos para estudar a nossa lição da Escola Bíblica Pão da Vida, né? Escola Bíblica Pão da Vida. Nós queremos glorificar a Deus porque Ele nos deu esta oportunidade de estarmos juntos para aprendermos mais da Palavra de Deus. Você com certeza está aí com a sua apostila, nós vamos abrir a nossa aqui também e hoje a nossa aula é sobre dízimos, votos e ofertas. Dízimos, votos e ofertas. O nosso texto áureo está em Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Não deixar de fazer aquelas. Esse versículo ele é bem interessante, porque Jesus falando do dízimo, que não se deve parar de fazer o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas deve-se praticar a justiça, o juízo, a misericórdia e a fé. A verdade prática, a orientação de Jesus é pela continuidade da prática do dízimo, visando a manutenção da obra de Deus. Nós vamos aprender muito sobre dízimos, votos e ofertas nessa aula. As nossas leituras diárias foram feitas durante a semana. E em Lucas 21, versículo 1 a 4, é a nossa leitura em classe, que diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. De uma forma muito interessante, Jesus se sentou perto da arca do tesouro, que era o local onde se depositavam as ofertas, e ele viu uma viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e Jesus interpretou que ela dera muito mais do que todos os que estavam ali, porque todos, a maioria, todos ali deram do que sobejava, do que estava sobrando. Ela não, ela deu do melhor que ela tinha. Então, nessa lição, nós vamos aprender sobre dízimo, votos e ofertas. Como devemos proceder em cada uma destas ações de fé e gratidão. Compreenderemos a espiritualidade de cada uma destas ações. Vamos conhecer os termos bíblicos primeiro. Dízimo, a palavra significa a 10ª parte e foi um mandamento estabelecido por Deus visando a manutenção da obra de Deus. Sendo mandamento e tendo objetivo específico, o dízimo deve fazer parte do compromisso cristão, como está em Levítico 27, verso 30, e também Mateus 23, 23, como acabamos de ler. Então, o dízimo é a 10ª parte do que se rende no mês, no caso em Israel, no ano, né? E o texto diz para que haja mantimento. Mantimento, na época, era muito mais alimento, mas nos nossos dias esse termo significa manutenção, para que haja manutenção da obra de Deus, a obra de Deus possa continuar crescendo, funcionando, né? Segundo, o voto, um compromisso. Voto é um compromisso, uma promessa que se faz diante de Deus em favor de algum objetivo específico. Sendo um compromisso, uma promessa, um voto, ele deve ser cumprido o quanto antes. O quanto antes, né? Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente poder dar uma olhada nessas referências que estamos colocando aqui. Veja só, o voto está em Eclesiastes 5, versículo 4. Eu vou colocar aqui Eclesiastes 5, versículo 4. Eclesiastes 5,
verso de número 4. Deixa eu colocar a Bíblia aqui na tela para que a gente possa ler junto, né? Pronto, tá aqui. Glória a Deus. Deixa eu ler Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Quando a Deus, olha, presta atenção, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Olha como é imperativo, o voto foi um compromisso, uma promessa que você fez diante de Deus, em relação a alguma coisa que você queria alcançar de Deus. Então, esse compromisso deve ser cumprido o quanto possível, quanto antes possível, né? A Bíblia diz, se votares, paga o teu voto. E a oferta? Qual é o significado da oferta? Oferta é doação voluntária. Oferta é doação voluntária. Deixa eu só organizar aqui meu painel. Oferta é uma doação que se faz para a obra de Deus voluntariamente. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Deixa eu ler para você aqui 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Veja só, é segundo o que você propôs, o que você planejou, o que você idealizou. Vou levar uma oferta hoje de tanto, vou levar uma oferta hoje mais humilde, mais simples, né? Não com tristeza, não por necessidade, mas Deus ama ao que dá com alegria. Então deve ser expressão da nossa alegria, deve ser expressão da nossa gratidão, essa voluntariedade, essa espontaneidade de ofertar. Vamos então aprender um pouco mais sobre dízimo, ensinamentos do dízimo. O dízimo é da graça ou é da lei? Embora o dízimo tenha sido normatizado, organizado dentro da lei de Moisés, como está em Levítico 27, 32, o encontramos sendo praticado por Abraão muitos anos antes da lei. Gênesis 14, versículo 20, quando Abraão pagou seus dízimos a Melquisedeque, sacerdote de Salém. E incentivado por Jesus em seu sermão aos fariseus, o dízimo foi incentivado por Jesus em Mateus 23, 23, que é o nosso texto áureo da lição. Jesus diz, vocês dão dízimo de tudo, mas vocês não praticam justiça. É importante que vocês façam essas, justiça, fé, misericórdia, sem omitir aquelas, sem deixar de fazer a prática do dízimo. Então, nós aprendemos que o dízimo é supra-lei, está além da lei, né? Foi antes e é depois, e é para os nossos dias mesmo, né? O dízimo é obrigatório ou é voluntário? O dízimo aparece na Bíblia como um mandamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Malaquias 3 e 10. No entanto, nada, presta bem atenção, grifa isso aqui, ó. Nada do que fazemos para Deus deve ser feito por imposição, cobrança ou ameaça. Se você dá o dízimo porque você é ameaçado pelo pastor, pela igreja, que não vai ser salvo, que você vai sofrer maldição, você não deve dar o dízimo por essas razões, por ameaça, por imposição. Tudo que fazemos para Deus, desde um louvor, uma oferta, o dízimo, a pregação, a oração, tudo que fazemos deve partir da nossa vontade, deve ser voluntário, deve ser uma decisão. O dízimo, ele deve ser expressão de adoração, porque quando eu tiro a 10ª parte do meu salário e eu devolvo a Deus, eu devolvo à igreja, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou glorificando a Deus, dizendo, Senhor, Tu és o dono de tudo. Tu és o dono dos 90% com que eu vou ficar. Esses 10% é essa declaração de que Deus é o dono de todas as coisas. É gratidão também
porque eu estou agradecendo por aquilo que eu rendi no mês, né? Eu estou sendo grato a Deus quando eu devolvo 10% numa expressão muito forte, muito sincera, voluntariamente, né? E é consagração porque a partir do momento que eu tiro os 10%, eu consagro os outros 90%, eu trago sobre os 90% a bênção de Deus, eu trago a multiplicação do Senhor por causa da minha fidelidade no dízimo, né? Nós precisamos entender que o dízimo não é obrigatório, não deve ser dado por imposição, mas deve ter essa atitude de adoração, gratidão e consagração ao Senhor. O dízimo e a prosperidade cristã. A promessa divina, ligada profeticamente ao dízimo, que está em Malaquias 3:10, não se trata de uma fórmula mágica. Quando a gente diz isso aqui, não se trata de uma fórmula mágica, nós não estamos dizendo que você deu o dízimo, vai prosperar. Não. Tudo na vida depende de vários fatores em conjunto. Você deve dar o dízimo, mas você deve também ter uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de estudo da palavra, para realmente alcançar a prosperidade do cristão. Ela envolve outras realidades, né, que devem ser juntadas à fidelidade do dízimo. Então, a fidelidade no dízimo é importante, é vital, mas ela sozinha não é mágica, não é automática. Eu vejo muitas pessoas dando dízimo, mas não vão à igreja, não estudam a palavra, não buscam a Deus em oração, não buscam conhecer o Senhor, e o dízimo passa a ter uma imagem de suborno, de negociata, de barganha. Como o pastor Chico Chagas sempre ensina, Deus não faz barganhas. Com dízimo, com voto, com oferta, isso precisa ser uma decisão sua, precisa ser uma consagração e uma parte de um todo para que você possa alcançar a prosperidade de Deus. Você dá o dízimo, glória a Jesus, consagrou os outros 90, mas se você não souber administrar os outros 90, você vai se endividar, você vai se atrasar e vai sofrer bastante, né? Então, basicamente, dízimo é essa doutrina bíblica acerca do dízimo. E acerca dos votos, pastor? Há muitas perguntas acerca dos votos. Voto deve ser, amados, pensado antes de ser feito. Nenhum voto deve ser feito de forma precipitada. Deus não se agrada de votos precipitados, chamados de sacrifício de tolos, em Eclesiastes 5:4. É necessário, olha bem, refletir, planejar um voto que quer se fazer, para depois não se veres apertado e não cumprires o voto que fizeres. A gente sempre vê de vez em quando alguns irmãos precipitando-se no voto. Deus, se o Senhor me der vitória, eu vou dar a minha casa. Se o Senhor fizer alguma coisa, eu vou dar o meu carro. E depois se arrepende, depois vê que precipitou-se, que foi muito apressado, não pensou. O voto, depois de feito, precisa ser cumprido, precisa ser feito, mesmo nessa precipitação. Então não se deve fazer voto de maneira emocionada, precipitada, né? Agora há uma esperança para isso. Pastor, eu fiz um voto e eu não estou podendo. O que você deve fazer? Olha só aqui, o voto pode ser cancelado por quem tem autoridade sobre nós. Um voto pode ser cancelado por quem tem autoridade sobre nós. Por exemplo, os pais podem cancelar um voto precipitado dos filhos. O pastor pode cancelar os votos precipitados de crentes, como está em Números 30, versículo 13. Quase todo o capítulo 30 trata dos votos, e ele diz que se a esposa de repente fizer um voto, o marido não souber e não disser nada, ela está obrigada a cumprir o voto. Se o marido ouviu ela fazer o voto e não disse nada, ela está obrigada a cumprir o voto. Mas se o marido perceber que ela está sendo precipitada,
que ela não está pensando, que ela não está pesando corretamente o voto que está fazendo, o marido pode cancelar esse voto, porque o marido é o cabeça da casa, é o sacerdote. Um crente fez um voto, está vendo que não vai poder cumprir, ele deve chegar para o seu pastor, confessar esse pecado de ter se precipitado no voto. O pastor vai orar sobre ele e vai cancelar o voto e ele não peca. Números 30, versículo 13. Ele não peca em deixar aquele voto debaixo da autoridade de alguém que tem autoridade espiritual sobre ele. Isso é muito importante saber, porque nós somos uma geração de pessoas fazendo votos precipitados e depois estão aí sofrendo, chorando, arrependidos, né? O voto, meus amados, deve ser cumprido, né? A Bíblia assevera que você não é obrigado a votar. Presta bem isso aqui, ó. A Bíblia diz que você não é obrigado a votar, mas havendo votado, havendo prometido, cumpra, né? Lá em Deuteronômio 23, 21 diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porque se você fizer um voto e não cumpri-lo, você está em pecado com Deus, segundo Deuteronômio 23 e 20. E isso vem para os nossos dias também. O apóstolo Paulo fez muitos votos de consagração, e ele cumpria esses votos, de rapar a cabeça, de não se alimentar aqueles dias, sabe? Então, o voto, tendo sido feito e não cancelado por ninguém, deve ser cumprido para que a sua fidelidade possa trazer a bênção de Deus sobre você. A forma e o poder das ofertas. Vamos falar de ofertas. Veja como é diferente o dízimo do voto, né? O dízimo é um mandamento, todos devem cumprir, né? Todos devem praticar. O voto é planejado, é pensado, é decidido pelo crente, pode ser cancelado por alguém que tenha autoridade sobre quem fez o voto. E as ofertas? A oferta, irmãos, não pode ser estabelecida, mas proposta, né? Não pode ser chamada de oferta aquilo que não é voluntário, que foi imposto. O princípio básico da oferta é a voluntariedade proposta no coração, como está em 2 Coríntios 9:7. O que significa isso? Eu, pastor, não posso dizer, eu quero que os irmãos hoje ofertem R$ 200. Não pôde ofertar 200, vão dar R$ 100. Não sou eu que vou dizer quanto você vai dar de oferta. É você. Você oferta no culto se quiser. Se não quiser, pode ir sem dar oferta. Não há problema nisso. Não há problema nisso, né? Você tem que ofertar segundo o seu coração, segundo a sua gratidão, segundo a sua alegria, né? Mas existe a oferta alçada. O que é uma oferta alçada? É uma oferta especial, olha, uma oferta especial levantada com um objetivo específico, sem nenhum prejuízo para a voluntariedade e liberdade do ofertante. Ou seja, o pastor quer levantar uma oferta, vamos comprar o forro da igreja, vamos comprar um microfone novo para a igreja, né? Irmão, nós estamos fazendo uma campanha para comprar um som novo para a igreja, o nosso está dando muito problema. Isso é um exemplo. Você vai contribuir com o som se quiser, se não quiser, você não peca em ficar fora dessa campanha, né? Você não peca, é uma oferta alçada, é uma oferta que muitas vezes é uma segunda oferta no culto, muitas vezes é uma oferta pedida pelo pastor para você dar extra à oferta natural do culto, para que aquele dinheiro seja direcionado especificamente para o objetivo estabelecido. Nesse caso, essa oferta não pode ser desviada. Essa oferta não pode ser usada em outra coisa. Oferta que é pedida para um determinado objetivo deve ser utilizada ali, naquele objetivo.
É uma oferta alçada, levantada, consagrada diante de Deus para aquele objetivo específico, ok? E quem administra isso é o pastor da igreja. Você simplesmente decide se vai participar ou não. Participou, entregou, o pastor vai responder diante de Deus pelo direcionamento da oferta. Ofertar é semear. O incentivo bíblico para a oferta está na figura da semeadura. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 9:6 que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Isso é Paulo falando, e se você olhar o contexto, é de oferta. A oferta é voluntária, mas você é motivado, você é incentivado, você é chamado a ofertar, porque quem oferta também libera bênçãos na sua vida, né? Libera bênçãos. O que semeia muito, muito vai colher. Ele falava isso de oferta, né? Em 2 Coríntios capítulo 9. Então, essa lição de hoje é para que você entenda a diferença de cada uma dessas três coisas. O dízimo é um mandamento. Todos os crentes precisam ser dizimistas para mantimento, manutenção e funcionamento da casa de Deus. O voto, ele é voluntário e você deve planejar, pensar antes de votar, porque depois de feito o voto, você tem que cumpri-lo, a não ser que haja um cancelamento espiritual desse voto por alguém que tenha autoridade espiritual sobre você. Não pode ser qualquer irmão que chega e ora e diz você está desobrigado. Não, procure uma pessoa que tenha maturidade e autoridade para te liberar desse voto precipitado. E a oferta é a essência da voluntariedade. A oferta tem que ser feita total e exclusivamente daquilo que você propôs no coração fazer para a obra de Deus, para o louvor da glória de Deus, tá bom? Queridos, essa é a nossa lição de hoje. Que Deus abençoe tremendamente. Assista novamente, leia os versículos, leia as leituras diárias, tem tudo a ver com votos, ofertas e dízimos, e Deus vai te dar sabedoria para que o seu voto, a sua oferta, o seu dízimo seja motivo de bênção e crescimento para a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa lição maravilhosa, abençoada, que cada um dos teus filhos, meu Deus, seja, meu Deus, desatado na compreensão, no entendimento dessas três ações maravilhosas, poderosas na vida do crente: o dízimo, o voto e a oferta. Seja com os teus filhos, abençoando tremendamente, hoje e sempre, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus amados, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.